TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, 1h35, e a partir deste momento você vai acompanhar a terceira reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa e discute o funcionalismo público de Campinas. Acompanhe na presidência da vereadora Guida Calisto. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Guida Calisto, sou vereadora aqui no município de Campinas e, nesse momento, estou aqui presidindo a Comissão de Estudos que debate a importância do funcionalismo público aqui, principalmente do ponto de vista municipal, na nossa cidade. Essa Comissão de Estudos ela é composta por mais dois vereadores, o vereador Paulo Búfalo e o vereador Gustavo Peta. Bom, em nome do jornalista, do repórter Michel, que fez a abertura aqui, eu quero agradecer a todos os funcionários da TV Câmara, que está oportunizando esse momento da gente poder estar transmitindo essa reunião dessa comissão de estudos. E no nome da Heloísa também eu quero agradecer, que é a nossa funcionária aqui do cerimonial, agradecer também a todos os funcionários dessa casa, que também com a sua atuação, com seu empenho, torna possível também essa reunião nesse momento. O tema de hoje é um tema que para nós é muito importante, principalmente para quem atua no meio sindical, na luta pelos serviços públicos. O tema que a gente vai discutir hoje é as condições de trabalho do funcionalismo público. É fato que é um tema amplo, porque a gente pode debater dentro dessa única frase aqui as condições de trabalho, muita coisa. Mas a gente vai tentar, nesse tempo que nós temos aqui, de no máximo 2 horas de reunião, debater os temas que a gente entende que seja mais importante. Para isso, nós temos aqui a presença do servidor público federal, Carlos Maldonado, que a gente já agradece. Lembrando que o Carlos Maldonado ele já foi secretário de Recursos Humanos aqui do município de Campinas, na gestão Toninho Zaleme, e hoje ele está conosco, debatendo aqui conosco nessa reunião, trazendo o debate dessa importante temática. Peço para você que está acompanhando pela TV, ou que esteja acompanhando aí pelos nossos canais de comunicação, que possa compartilhar depois esse vídeo, principalmente porque ele fica lá no YouTube depois. Compartilhe, se quiser mandar questões também, se a gente conseguir ver aqui as questões, a gente tenta também passar para o Carlos Maldonado, para ele poder comentar um pouco e apresentar aqui o seu posicionamento. Então, para a gente não demorar muito, quero já passar aqui a fala, lembrando que a gente vai também falar um pouco sobre os diversos temas que envolvem todo o debate que passa aí pela discussão do serviço público, dos servidores públicos, do funcionalismo, com terceirização, privatização. Então, a gente vai aproveitar também, após a fala do nosso principal debatedor dessa tarde, que é o Carlos Maldonado, em seguida, a gente vai passar um vídeo, que é um depoimento do César, que é um professor, que foi professor por muito tempo aqui da rede municipal, mas hoje ele é professor de uma outra cidade aqui do estado. Ele está sabendo da nossa comissão de estudos, elogiou bastante e quis contribuir com a gente enviando um vídeo que conta um pouco da sua experiência lá na cidade onde ele está, tá bom? Então, Maldonado, mais uma vez, obrigada e fique à vontade. Presidenta, boa tarde a todas e a todos. Espero poder contribuir com a comissão de estudos nesse tema, que a encomenda é um tema grande, A dinâmica eu vou tentar apresentar e depois a gente tenta tirar dúvidas, comentar as falas das pessoas, o que for necessário. Para facilitar a nossa conversa, construir uma pequena apresentação para ajudar a gente no roteiro da conversa. E eu perguntaria 2 coisas, se vocês estão me escutando bem e se
estava vendo a apresentação. Eu peço, presidenta, como eu vou estar no modo apresentação, não consigo ver o chat, faltando uns 10 minutos aí para terminar, você me avisa um pouco para poder encaminhar para o final. Bom, a ideia do debate das condições de trabalho, ele pode ser tratado no que se conhece como sua face objetiva, que é basicamente estrutura física, ambiente saudável, salubre no local de trabalho, e garantia de equipamento, material, instrumentos para execução da atividade. Isso é o que tradicionalmente se chama de condições objetivas de trabalho. Entretanto, condição de trabalho acaba sendo uma coisa muito maior que isso. Se a gente passa para os elementos do que ficou classificado como as condições subjetivas de trabalho. E esses elementos tratam de equipes de trabalho adequadamente mencionadas, que, quando são bem dimensionadas, evitam jornadas extraordinárias habituais ou trabalho extenuante de quem fica. Planos de carreira que organizem e regulem o trabalho, valorizem as servidoras e servidores e permitam seu desenvolvimento na carreira, né? Adoção de um sistema democrático de relações de trabalho que dê conta da gestão dos conflitos individuais e coletivos, a hipótese da formação continuada e da superação do trabalho alienado, uma política, um marco legal de gestão que não admita os assédios, nem o moral, nem o sexual, bem como as práticas racistas, homofóbicas, machistas e capacitistas. E o abandono das diversas formas de precarização do trabalho. Então, o cardápio que eu preparei para a nossa conversa tem a ver com esses elementos que aqui estão colocados. E eu vou começar pelo dimensionamento da força de trabalho, né? Infelizmente, no país como um todo, são poucos os lugares que fazem esforço de dimensionamento da força de trabalho, que acaba gerando, de um lado, precarização, de outro lado, trabalho extraordinário, extenuante, que diminui a capacidade de trabalho e a qualidade de prestação do atendimento, né? Um bom programa de dimensionamento, se a gente olhar para ele, só para a gente se situar, ele precisa identificar os quantitativos, cargo a cargo, profissão a profissão, que são necessários para o funcionamento de cada unidade da administração pública. E, se bem estruturado o programa, você vai ter aquele quantitativo mínimo ou crítico, ou seja, sem o qual você não consegue prestar o serviço, o real, que é a realidade identificada, e o quantitativo ideal, né? O bom trabalho de gestão tenta aproximar o real do ideal e não do crítico, não, porque o crítico acaba trabalhando com uma prestação de serviços que, por mais esforço que as servidoras e servidores façam, acaba sendo mais débil, né? O segundo elemento é ter taxas de ocupação de quadro pessoal, né? Infelizmente, muitos lugares trabalham com quadros de pessoal que são muito justos e, às vezes, quando você tem que fazer reposição ágil de mão de obra ou instalação de novos serviços, você tem todo um procedimento, né, de necessidade de aprovação no legislativo da ampliação do quadro de pessoal, o que tende a demorar e, portanto, não garante a prestação adequada. Então, ter taxas de ocupação em que você tenha sempre alguma folga para poder trabalhar com esse processo é muito importante, né? E, para pensar essa taxa, é preciso olhar para a rotatividade, né, e a obrigação resultante da criação de novos cargos. Então, é importante que esse elemento esteja colocado, infelizmente, mais um dos elementos que em muitos lugares não são tratados.
Com essas duas coisas, é possível construir uma matriz de alocação de vagas, né, que permita análise de custo, porque a administração pública precisa ter controle de seus custos, ela tem orçamento limitado, né, que leve em conta, eventualmente, uma unidade não tem demanda. Então, que bom, deixa a unidade do jeito que está. A identificação de demanda de remoção de profissionais para outra unidade. Você pode ter uma unidade de trabalho que você tem um excedente de profissionais, é preciso pensar um mecanismo de remoção de profissionais de uma para outra unidade. Eu estou chamando aqui o Instituto Jurídico pelo nome que ele tem, mas as pessoas costumam chamar ele comumente de transferência, né? A demanda programada por novos profissionais para reposição de pessoal, normalmente em virtude de desligamento, morte, exoneração, demissão ou aposentadoria programada, que é o mais comum de acontecer e que a gente vai olhar para isso daqui a pouco com mais calma, mas acaba se tendo ter o cuidado, porque uma coisa é reposição por novos profissionais efetivos, outra coisa é o que alguns municípios ou muitos municípios têm tratado, que é fazer essa reposição quando faz, né, por pessoal terceirizado. Então, essa demanda ela pressupõe que a reposição é necessária, em virtude da unidade não ter atingido o dimensionamento adequado, né? Então, esse é um elemento muito importante do processo de gestão do quadro de pessoal. A demanda por novos profissionais para atingir o dimensionamento mínimo, então isso pode ter, por exemplo, uma unidade de educação infantil em que você não tem todos os blocos estruturados com profissionais, então você precisa ter a demanda, atender a demanda por novos profissionais para chegar nesse dimensionamento mínimo, né? Uma outra demanda que é como atingir o meio do caminho, ou seja, o meio termo entre a possibilidade orçamentária e o processo do ideal, e uma que é mais longínqua para todos os casos, que é como atingir o dimensionamento ideal para que todos os usuários tenham um trabalho com a qualidade desejada. Bom, se eu tenho todos esses indicadores organizados, e é possível fazer, não é impossível, a tratar os elementos acessórios, neste caso da gestão do quadro, não estou dizendo que remoção e adaptação sejam acessórios, passa a ser uma parte mais estruturada e fácil de fazer, né? Então, você consegue identificação sistematizada por todo o quadro, de pessoal das necessidades de remoção e, quando for o caso, de readaptação em função de alguma incapacidade laboral, seja ela temporária ou definitiva. Então, isso vai permitir, né, que o processo transcorra com mais tranquilidade e com planejamento, possibilitando, inclusive, concursos de remoção democráticos que a gente já fez na Prefeitura de Campinas. Demanda por novos profissionais, né? E aqui entra de novo o debate que tem mais natureza política que gestão, se esta demanda por novos profissionais vai ser suprida por concurso público, que é o ideal, com pessoal efetivo, ou se a decisão política da administração é por ampliar a terceirização ou estabelecer algum tipo de terceirização neste processo. Então, quando você chega neste momento, é o momento da decisão política que precisa ser tomada. E daí decorre a demanda por seleção de pessoal, né? Bons programas de dimensionamento, para além de dar conta dessas 6 operações, trabalham também com evolução de variáveis e indicadores do programa e indicadores sociais, para que se vá ajustando os mecanismos de dimensionamento da força de trabalho. Então, por exemplo,
Se a gente olhar para a realidade social nacional, né, vigente, a gente teve uma piora dos indicadores sociais, a gente teve a volta da fome no país. Isso amplia a necessidade de trabalho, a necessidade de equipes para operação, em particular na área, né, de assistência social, educação e saúde. São as 3 áreas mais pressionadas quando se tem uma piora de indicadores sociais. Então, este processo ele tem que ser periodicamente tratado e alimentado de tal forma que o objetivo seja atingido. Qual o objetivo de um programa de dimensionamento? Exatamente dar conta de fazer a oferta com qualidade social dos serviços públicos e a realização de direitos, né? Dito isso, a gente passa a olhar um pouco para a nossa realidade. Eu chamei de involução do quadro de pessoal efetivo de Campinas. Vocês vão notar que houve uma redução de pessoal e um aumento indiscriminado das formas de terceirização de pessoal e de gestão. Voltando ao século XX, em 1997, a administração direta da prefeitura, que não inclui as fundações, as autarquias, nem o poder legislativo, tinham 15.506 servidores. Teve uma queda abrupta no ano de 97 para 98, foi um ano de muitas aposentadorias, mas já em 99 e 2000 tem parte dessa recuperação, e quando a gente chega nesse início de século ao mesmo patamar que ali estava colocado. É claro que 2003 já tinha uma situação em que tinha novos equipamentos sociais colocados, então o processo de crescimento foi acompanhado também pela abertura de ampliação de serviços públicos colocados. De 2005 a 2012, e isso é bom a gente refletir sobre isso, houve um aumento significativo de equipamentos sociais. Um exemplo disso foram as naves-mães, né, que ficaram conhecidas como naves-mães, não sei como é que é o nome atual delas, né? Só que elas passaram a ser geridas por entidades do setor privado, né? Então, o que você tem do período de 2003 a 2012 é uma pequena movimentação que a gente pode classificar estatisticamente como estagnação da força de trabalho da administração direta. No período de 12 a 16, você tem uma ampliação da força de trabalho, que é basicamente de reposição, né, com alguma ampliação de serviços, e a curva, a partir de 2016 até junho de 2020, é de morro abaixo, né? Ou seja, você tem um processo de redução, né, de mais de 2.000 servidores e servidoras no quadro de pessoal ativo, né? Você tem muitas aposentadorias, algumas exonerações, mas você tem um processo de decréscimo agudo de força de trabalho efetiva e uma ampliação também aguda da terceirização. Então, o que no período 2005-2012 a gente poderia classificar de que os novos serviços já nasciam como terceirização. No período de abril de 2016 a junho de 2020, a terceirização passa a substituir pessoal que era próprio, né? Uma mudança da característica de gestão. Exemplo disso, as UPAs, né? A área de saúde, a instalação da rede Mário Gatti são fruto deste processo, né? Para que a gente tenha uma dimensão do impacto disso, este gráfico agora ele trata não só o pessoal efetivo do Poder Executivo, da administração direta, mas todos os efetivos dos poderes executivo e legislativo. Então, aqui nós estamos tratando de administração direta da prefeitura,
cedidos à Rede Mário Gatti, Camprev, Fundação José Pedro de Oliveira, FUMEC, CETEC e Câmara Municipal. Esse é o quadro do DRA, ou seja, da análise de pessoal do cálculo atuarial usado pelo Camprev, né? Então, o cálculo de 2019 a 2021, e aqui a gente sempre vai estar se referindo ao número de segurados de 31/12 da competência anterior, né? Então, o que está aí no gráfico para vocês 2021 é a situação de servidoras e servidores em 31/12 de 2020. Nós temos uma diminuição, ou seja, a curva tendencial de diminuição de efetivos continua existindo, trabalhando aqui com 14.024 servidores, e você tem uma curva de crescimento do pessoal aposentado. Então, não está tendo reposição que mantenha ou até recupere os patamares de 2016 no quadro de pessoal. Se a gente for olhar para as áreas, né, também comparando 20 com 16, na área que a gente poderia chamar de governo e gestão, que junta a Secretaria de Administração, Assuntos Jurídicos, Finanças, RH agora tem outro nome, né, mas na época tinha esses nomes, Ouvidoria, Gabinete do Prefeito, Comunicação, você tem uma diminuição da força de trabalho da ordem de 14,79%, e do ponto de vista do custo, uma redução de 10%. Né? Se a gente olha para o que muita gente chama de área fim, né? Cidadania, assistência social, cultura, educação, esporte, saúde, segurança, trabalho e renda, estamos falando das políticas sociais, houve uma redução do efetivo de 11,48%. A educação teve uma redução de efetivo da ordem de 10%, 9,94%, e a saúde da ordem de 12,5%. Né? Então, a gente chega em condições de indicadores sociais piorados, a pandemia e uma redução de efetivo. Né? Essa é uma situação concreta a olhar para ela. E as secretarias responsáveis pela infraestrutura pública, meio ambiente e desenvolvimento tiveram a maior redução. Né? Então, se a gente olhar para essas secretarias, a redução foi da ordem de 20%, né? Com impacto de redução de folha delas da ordem de 19,20%. Então, esses dados expressam que, na verdade, não houve nenhum ataque dirigido a nenhuma área, foi uma política de não reposição de forma bastante generalizada, até porque quando a gente junta todo o processo dos dados do pessoal efetivo, a gente tem uma redução nesse período de menos 2.000 pessoas, então não se repôs 2.020 pessoas, esse dado atualmente deve ser um pouco maior, né? Uma redução da força de trabalho efetiva de 12,4% e uma redução da folha de pagamento da ordem de 13%, que estatisticamente empata naquelas 3 áreas aglomeradas que eu passei para vocês. Então, trata-se de um processo generalizado, né? Se a gente for olhar para a evolução desse material. A conclusão que eu consigo chegar a partir desse processo é que os governos adotaram por quase 2 décadas, né, a terceirização de serviços como política, que foi implantada principalmente nas áreas sociais e acabou tendo reflexo nas demais. Na educação infantil, atinge serviços inteiros, né, e provoca alguma precarização e dano real à qualidade da educação. E o mesmo ocorre com equipamentos sociais de saúde, né, e vagas de atendimento da assistência social que foram entregues a terceiro. Aqui nós estamos falando das várias formas de terceirização, né? Seja o processo de entrega para entidades, das chamadas entidades assistenciais ou para
as organizações sociais ou mesmo o processo de contratação de terceiros do setor privado que não estejam nessas duas classificações. Aqui estamos falando de todas. Por quê? Porque nas áreas de vigilância, limpeza, manutenção das unidades, a opção foi por terceirização de serviço e aí com ampla precarização dos trabalhadores associados a esses setores, né? Aí, se a gente olha para a despesa com a terceirização, ela aumentou de forma aguda. Então, em 2020, eu não sei o dado, desconheço o dado atual, esses contratos consumiam pelo menos 1/6 da receita líquida corrente, né? Então, você tem uma situação que você deixou de investir em pessoal e passou a pagar contrato, que, via de regra, são mais caros, né? Então, a análise do processo de terceirização tem que olhar para esse componente que a gente chamaria de componente custo. E, em momentos de crise econômica, se tiver algum problema que leve a prefeitura a atrasar pagamento de fornecedor de mão de obra, eles não têm a menor cerimônia de simplesmente suspender o serviço, né? Então, mesmo que a legislação diga que por 90 dias eles têm que manter o serviço, etc. e tal, e eles alegam que estão sem recurso para dar sequência, não pagam os trabalhadores que estão vinculados a eles e quem acaba ficando sem o serviço e a atividade econômica é a população. Olhando para a valorização de servidores e servidores, eu diria que o marco legal atual ele é antiquado e inadequado, né? A primeira fotografia que nos diz isso é um gráfico que foi produzido por Fernanda Serralho e foi apresentado aqui na comissão, salvo melhor juízo, na primeira sessão. Se a gente olhar para este gráfico, a gente vê que essa curva em lilás é a curva do impacto da folha de pagamento sobre a receita corrente líquida do município, né? Então, ela sai de patamares da ordem de 45%, beirando 50% no período 2014 a 2017, e aí você tem uma decrescente até 2021, onde a despesa pessoal passou a impactar 31,92% da receita. Notem que, se a gente olhar para a linha verde, que é a linha da receita corrente líquida, ela teve um crescimento, mas mesmo estagnando no período final 2020-2021, a despesa de pessoal continuou decrescente. Por quê? Porque não houve reposição, nem tampouco, né, progressões, valorizações ou coisas que o valem, né? Então, a gente está olhando para uma situação em que, se a gente usar o dado de 2020, 16,67%, o sexto da receita corrente líquida é gasto com terceirização, e a despesa com pessoal efetivo diminuiu a 32%, né? Então, se a gente recompusesse a junção dessas despesas, a gente volta lá ao patamar próximo de 40 e pouco desse processo. A gente voltaria aos patamares de despesa da ordem de 2015, só que não mais com pessoal efetivo e sem a valorização dele por meio de desenvolvimento na carreira. A linha vermelha eu não vou tratar, vocês já trataram na primeira sessão, tem a ver, né, com o crescimento da inflação, essa é a curva do IPCA, o que demonstra que também tem perda de poder de compra e claramente não houve reposição do poder de compra no último período, que tem a ver também com desvalorização. Pensando em carreira, a última vez que se debateu e implantou a revisão de carreira, isso foi no período 2000, 2003 e 2004 a 2008, né?
Então foram, desde 2008, considerando a implantação, mais tardar 2010, não se debate isso, né. Estamos falando de 12 anos de debate e aquilo que se construiu, né, gostemos nós ou não, é o marco legal vigente, né, também deixou de ser, aos poucos, foi paulatinamente deixando de ser aplicado, até o momento de estagnação, né. Espero que isso se supere agora e se consiga, no mínimo, voltar a produzir o desenvolvimento nas carreiras. E as legítimas demandas de correção e problema, né, foram desconsideradas ao longo desse período, né. Então, atualmente, a gente poderia afirmar que não há ou não se praticam os planos de carreira que organizem e regulem o trabalho e valorizem as servidoras e servidores, né. Então essa é um diagnóstico triste, mas de razoável solução, até porque tem espaço fiscal, né, e capacidade técnica instalada no município para poder tocar isso com tranquilidade. Essa situação acabou sendo agravada no período 2020-2021, por conta da Lei Complementar 173, a Lei Complementar Federal, que promoveu o congelamento da remuneração das servidoras e servidores, né. Isso acabou em 31/12/21, quer dizer, esse congelamento forçado pela legislação que ficou conhecida como Lei da Pandemia, está encerrado, né, e a situação atual é essa que eu estava falando, existe tranquilidade fiscal, mas precisa de fazer o debate sobre a inversão da política de valorização, né. Então, o debate a fazer sobre esse tema nos remete a discutir: vamos valorizar pessoal efetivo, recompor quadro, e investir dinheiro com isso, porque isso significa gastar dinheiro, ou se manterá uma política de terceirização, que vai paulatinamente ocupando o espaço. Então, são opções políticas que são opções de governo a construir, né, não tem marco legal que peça ou impeça isso, né. Isso acaba sendo política de governo. No caso da gestão de conflitos, o sistema democrático de relação de trabalho, posso estar enganado aqui, aí a presidenta vai me corrigir, mas pelo que eu percebo, o que houve foi desmontado, né. Não há, pelo menos ao que eu saiba, eh marco legal vigente que trate o sistema de gestão de conflitos individuais e coletivos, né. O sistema que havia do início do século foi aos poucos sendo desmontado e, salvo o melhor juízo, ficou limitado à mesa de negociação sindical que trata da base. Não temos um sistema estruturado que trate da gestão de conflitos individuais e coletivos nos locais de trabalho, nos ambientes organizacionais. O problema é que quando a gente não faz isso em sistemas complexos de gestão, como é o caso da prefeitura, a gente vai paulatinamente criando ambientes de trabalho tóxicos que não resolvem seus problemas. Só se tiver um gestor muito interessado em manter um ambiente de trabalho, que tenha iniciativa, né? A ausência de marco legal e de espaço de organização disso acaba fazendo com que o ambiente de trabalho fique tóxico e quem paga o pato disso é a população usuária da municipalidade, né. Formação continuada e escola de governo, né. Eh, uma tarefa importante do setor público é que, dá conta de superar o trabalho alienado e a promoção da competição entre pares. Tem um exemplo típico do trabalho alienado, que é a pessoa que lê todo um processo, não emite a sua opinião, mete o carimbo, a consideração superior e passa para adiante, né. Para que serviu aquilo, para qual que trabalho que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo aquilo. Então,
a lógica do trabalho alienado, né, e a competição, ela é típica do setor privado, eles precisam do que eles chamam de vantagem competitiva. Então, mais mercado e mais lucro troca isso. O setor privado está lá na sua razão. O problema é que o setor público não controla a demanda e ele precisa, além de ser efetivo, ser eficaz. O que é ser efetivo? Dar conta da demanda que ele recebe, né? Se a gente olhar para o sistema da educação infantil, não é incomum, né, a creche receber mandato de segurança que diz: olha, a partir de hoje você tem mais 3 crianças aqui, né? E você tem dirigente arrancando os cabelos, onde é que eu vou fazer? Vou fazer beliche de criança em sala de aula. Então, esse é o desafio do setor público, né? Como dar conta da efetividade da política sendo eficaz, né? Então, a cadeia de valor aplicável ao setor público, ela é diferente disso. Ela é diferente da história do produzir mais com menos e obter mais lucro, até porque não objetivamos lucro, né? Então ela precisa valorizar a capacidade crítica, né, dos seus profissionais, substituição do valor da competição pela solidariedade em equipe, né? Então, essa diferença de valor precisa ser tratada, em particular no processo de capacitação e formação, que passa a ser muito mais central, né? Se a gente olhar esse monstrengo, eu juro que eu não vou submeter vocês a debate teórico sobre o tema, mas esse é um exemplo de cadeia de valor complexa típica do servidor público, né? Típica do serviço público, ou seja, ela vai além do que é só pôr o produto para andar, ela tem que cuidar do espaço, da efetividade e do impacto social daquilo que produz, né? Então ela tem mais elementos a serem tratados que exigem, portanto, um esforço maior e uma formação e capacitação mais adequada. A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, a EGDS, ela, para quem não se lembra, foi idealizada pelo prefeito Antônio da Costa Santos, pelo Toninho, isso fazia parte do programa de governo dele, dos sonhos dele. Ela, quando foi instalada em 2003, infelizmente, Toninho já tinha sido assassinado, e foi composta por uma equipe dedicada que cumpriu por um bom tempo esse papel para a gestão pública e sempre foi comprometida com qualidade social, né? Entretanto, os últimos mandatos, essa política deixou de ser considerada e a escola como instrumento estratégico da política de pessoal e da valorização e desenvolvimento. A ponto, não foi já faz algum tempo, né, não foi nesse mandato, ela ter perdido a sua sede, ao que se sabe por um caso de despejo, né, em razão de completa descapitalização. Ela não conseguia nem ter recurso para manter a sede da escola, né. Eu espero sinceramente que a nova gestão reverta essa situação, porque sem esse instrumento de natureza estratégica, você não consegue dar conta de construir a qualidade social e a capacidade crítica e a superação da alienação do trabalho, né. Um outro elemento fundamental para a boa qualidade das condições de trabalho é uma política que não admita assédios. Nota que eu coloquei ausência com interrogação, né. Ao que se sabe, não há ou não se pratica um marco legal e uma política de gestão que não admita nem os assédios moral e sexual, bem como práticas racistas, homofóbicas, machistas e capacitistas, né. Essas doenças institucionais, elas contaminam muito o local de trabalho e minam a autoestima das vítimas que, se não tiverem acolhimento, o espaço de acolhimento de denúncia, seguido de punição do assediador, tentem um adoecimento. Esse quadro que eu vou passar para vocês é um quadro de pesquisa sedimentado de como
o assédio moral, em particular, impacta a vida do servidor, né. Então, você tem um começo mais identificado de elementos de depressão, angústia, estresse, crises de competência, seguido, se não se fizer nada, né, se a coisa se agravar, de cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, irritação, insônia, alterações de sono e pesadelos, diminuição da capacidade de concentração e memorização, isolamento, tristeza, redução de capacidade de se relacionar, sensação negativa em relação ao futuro e mudança da personalidade, a pessoa vai se perdendo no meio desse processo, aumento de peso ou emagrecimento exagerado, redução da libido, sentimento de culpa e pensamentos suicidas, uso de álcool e drogas e, por fim, a tentativa de suicídio. Infelizmente, a taxa de suicídio no serviço público não é baixa, né. Eh, então, o assédio sexual ou moral, ele é, antes de tudo, matéria também disciplinar, mas com toda certeza um dos maiores desafios da gestão de conflitos, né. Fonte de parte significativa do adoecimento é absenteísmo, né, o que reduz, inclusive, capacidade de trabalho, tensiona o dimensionamento. Conhecê-lo e ter sistema preventivo corretivo no sentido punitivo das práticas é elemento fundamental de uma boa gestão. O o processo é simples, é proteger o assediado e assediada e punir exemplarmente o assediador, né. A receita é fácil de enumerar, infelizmente, a prática dela e montar a estrutura que seja acolhedora para as vítimas e dura com os assediadores, é é algo que é um desafio ainda bastante grande, e aí não é um desafio bem resolvido em muitas cidades e em Campinas não, isso é um desafio sistêmico, vamos dizer assim, são poucos os bons exemplos de solução disso, né. E por fim, né, o abandono das diversas formas de precarização do trabalho. Neste roteiro, desculpem o volume de informações, a gente identificou que discutir condições de trabalho é muito mais amplo do que garantir a sanidade física do local de trabalho, né, e envolve toda a política de pessoal, né. Manter a sanidade física do local de trabalho é absolutamente fundamental, né, então tem que investir em condições objetivas de trabalho, né, ter boas estruturas, ambiente saudável e salubre no local de trabalho. O bom é trabalhar num lugar salubre, não perceber adicional de insalubridade, né, não tem dinheiro que pague, a nossa saúde, bem como acesso a material, equipamento, etc e tal. Isso é fundamental de prover, né, e muitas vezes esse é também um problema, né, e solucioná-lo exige um adequado mapeamento das unidades, com diagnóstico de necessidades, né, e uma ação efetiva e proativa da área de saúde e trabalho para evitar adoecimento, né. Infelizmente, em muitos lugares, os serviços de saúde no trabalho, são quase cartoriais, né. Alguém leva um atestado que mete um carimbo, que passa, que vira auxílio-doença, etc e tal, e as áreas de segurança têm um tratamento reativo, né, quando tem o problema, vai lá, né. O que se espera de uma boa política de condições de trabalho, de saúde e segurança é o inverso, né. Não que não tenha que reagir aos problemas, claro que tem, mas tem que se antecipar a ele, né. Nós já temos série histórica, estatística suficiente para ter clareza de quais são os problemas para a gente poder se antecipar. Enfim, para a gente poder passar para o debate, presidenta, as condições objetivas e subjetivas de trabalho precisam ser consideradas como um todo complexo, que precisa ter nexo sistêmico, legitimidade e coerência. Então,
Investimento, desenvolvimento a respeito e valorização do pessoal efetivo não rima com terceirização de equipamentos públicos e diminuição da capacidade da porção municipal do Estado. Espero ter contribuído de alguma forma para o acervo de debate da comissão e fico à disposição para podermos trocar informações e opiniões. Obrigada, Maldonado. Você cumpriu o tempo rigorosamente, certinho. Acho que nunca mais se faz isso na vida, né? Bom, eu acho que está... O vereador Paulo Búfalo está na sala? Vereador, é que eu não estou conseguindo ver aqui todos da galeria. Não sei se o vereador está aí, mas também quero registrar a presença do Carlão, né, que é assessor, Carlos Siqueira, a gente chama de Carlão. Carlos Siqueira, que é o assessor do chefe de gabinete do vereador Gustavo Peta, que também compõe aqui a nossa comissão. Não sei se o vereador Paulo Búfalo quer fazer uma palavra da gente passar. Eu só tenho um videozinho para passar de 13 minutos, que é o depoimento de um servidor público, que a gente fez questão que a gente pudesse passar aqui. O Paulo deve estar com algum problema. Paulo, você quer fazer? Eu queria, rapidamente, só dizer que eu atrasar sextas-feiras para amanhã é um dia que eu abri com as minhas aulas e acabou se alongando isso por conta de projetos dos alunos. De qualquer forma, cumprimentar o Maldonado, agradecer, né, pela contribuição aqui à nossa comissão. E aí vamos debater. Eu acho que o Maldonado traz questões assim, que ao longo da história foram sendo conquistadas aqui pelos servidores, como a questão da escola de governo, como essa questão da própria sede, né? E há uma sede aqui na cidade de Campinas aprovada há anos, assim, né? Que nós precisamos reaver, partir de iniciativas da bancada de esquerda, à época, enfim, né? E eu acho que nós precisamos retomar e é meio então que a gente esteja debatendo esse conjunto de questões, né? E, sobretudo, no momento em que os servidores, servidoras públicas, né, são assim, atacados, né, são desmoralizados pelos poderes neoliberais, privatistas, enfim, porque isso dá aquela sustentação, né, da base do processo de privatização, de entrega, enfim. Então, acho muito oportuno que a gente faça esse debate. Obrigado, vereador. Obrigada, Paulo. Vereador também que compõe aqui a nossa comissão de estudos. Obrigada aqui pela participação. Carlão, você também quer fazer uso da fala? Carlos Siqueira. Vou fazer, sim. Bom, boa tarde a todos, a todas. Também ressaltar a importância da comissão de estudos, uma comissão que chega num momento importante, né, Guida? Porque está se discutindo a campanha salarial, mas também está se discutindo a valorização, a importância da retomada da capacidade dos concursos, e creio que essa comissão tem um papel importante no destaque de valorizar os servidores que, nos últimos 3 anos de pandemia, com todos os problemas enfrentados, foram aqueles que estiveram na linha de frente, seja os da saúde, que tiveram mais na linha de frente, mas também os servidores que atuam em diversas áreas da prefeitura que mantiveram funcionando os serviços essenciais, os serviços públicos, né? Então, é importante que nessa jornada que nós teremos aqui na comissão, a gente possa analisar os diversos aspectos,
O Carlos falou aqui, meu xará, né, o Carlos Maldonado, falou de tudo que sofre os servidores no seu dia a dia, né, naquele silêncio, mas cumprindo a sua jornada de ajudar sempre a população. Então, no momento que a gente vê ataques de todos os lados, a garantia dos direitos, da estabilidade, da valorização, é importante ressaltar que os servidores públicos têm cumprido um papel importante na manutenção do atendimento à população. São os primeiros a receber as reclamações, a resolver os problemas, então, creio que essa comissão vem num momento muito acertada, Guida, e parabéns pela iniciativa e pela condução dos trabalhos aqui na comissão. Obrigada, Carlão. Bom, eu vou, então, aproveitar que tanto o Paulo está aqui, o Carlão está aqui, a gente vai passar um vídeo que a gente já tinha combinado, que é um vídeo que é um depoimento de um professor que era da rede aqui, municipal de educação, professor adjunto, que deixou nossa rede e foi trabalhar na Praia Grande. E ele ficou sabendo dessa comissão de estudos, ele, enfim, elogiou bastante, ficou bastante feliz por essa comissão de estudos, mas ele gostaria também de ajudar, né, e prestar um depoimento de como é que ele encontra a rede da Praia Grande. Então, observando que é uma cidade do litoral, uma cidade menor, bem menor que Campinas, provavelmente não tem o nosso orçamento, né, não tem toda a complexidade do que é uma cidade como a nossa, por ser uma cidade metropolitana, enfim, mas ele gostaria bastante de ajudar. Então, a gente vai compartilhar, a Heloísa, que está aqui com a gente, vai compartilhar esse vídeo, tá bom? Estimadas e estimados munícipes da cidade de Campinas, nobre vereadora Guida Calisto, presidenta desta comissão, a todas e a todos ficam as minhas saudações e os meus cumprimentos. Eu sou o professor César Cruz e, a convite desta comissão, venho prestar o meu depoimento acerca de como eu vislumbro o cenário do serviço público municipal e de que maneira as condições de trabalho enfrentadas pelos servidores do município afetaram a minha própria relação e as minhas condições com o tempo em que eu estive a serviço desta prefeitura. Eu tomei posse como professor adjunto na Prefeitura de Campinas no dia 20 de abril de 2021, em meio à pandemia, no auge de um dos ciclos de mortes da pandemia, após uma longa espera. O concurso ao qual eu me apresentei contou com mais de 2.000 candidatos, dos quais pouquíssimos fomos convocados, aí para a ordem de 10, 12 candidatos classificados, depois de uma espera de 5 anos. Exatamente, 5 anos. O meu concurso foi postergado 2 vezes pelas respectivas gestões Jonas Donizete e depois Dário Saad, com justificativas diversas, e depois de uma longa espera, cumpriu-se definitivamente aquilo que para mim era um sonho e era também uma realização pessoal: entrar para o serviço público. Até então eu estava no setor privado, trabalhando num colégio de elite em São Paulo, ganhando um salário superior ao que eu recebia em Campinas, mas eu decidi, por opção, ingressar no setor público na cidade onde eu havia vivido 10 anos, na cidade a que eu devia minha formação desde a graduação até o atual doutorado, na cidade onde está a Unicamp, onde estão os meus amigos, onde estão boa parte das minhas memórias afetivas. Eu amo Campinas. A minha história e a história dessa cidade se cruzam. E é justamente por amar Campinas, por amar os meus conterrâneos, por ter um compromisso com essa população que tanto investiu na minha formação,
e um compromisso com a educação pública de qualidade, um direito fundamental e subjetivo da nossa Constituição brasileira, eu fui empossado na prefeitura. Infelizmente, logo após a minha posse, já conturbada pelos muitos anos de espera, e apesar das deficiências e das necessidades do município que eram gritantes, eu notei de cara a precarização do serviço público. Eu entrei no município quando os servidores se encontram com os seus salários congelados agora há 5 anos. Entrei no município em que os servidores tinham as suas carreiras congeladas por uma lei federal promulgada durante a pandemia, onde a reforma da Previdência afetou com 2 golpes a aposentadoria dos servidores da ativa. Encontrei colegas cansados, afastados pelo excesso de trabalho, muitos afetados psicologicamente, sobretudo o pessoal da área da saúde, que perdeu colegas e amigos na pandemia. Mas, sobretudo, o que nos estrangulava, o que nos causava problemas diariamente, era uma ineficaz e inoportuna gestão pública vinda do poder do Executivo Municipal. A falta de servidores é gritante. A população cada vez mais corre para os prontos-socorros, para as escolas, para os postos de saúde, buscando um serviço público que não encontra por falta de servidores que façam cumprir os seus direitos. Na outra esteira, lembrem-se, estávamos os concursados há 5 anos esperando a nossa convocação, com a justificativa de responsabilidade fiscal, que no fundo maqueia a irresponsabilidade com os direitos fundamentais da nossa população. Logo em seguida, eu me dei conta que a terceirização nos afetava na relação laboral que tínhamos com os nossos colegas. Dentro das escolas, os seguranças, os porteiros, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, as merendeiras, as auxiliares das agentes escolares que cuidam das crianças nas creches, as pessoas que acompanhavam o pessoal da educação especial, todas terceirizadas. Todas precarizadas nos seus salários, nos seus direitos, e isso cria um clima horrível no ambiente de trabalho, porque faz com que os menos garantidos nos seus direitos, os mais afetados e vulneráveis, que também são prestadores de serviço à população, se sintam desprivilegiados face aos servidores estatutários. Por outro lado, os próprios servidores estatutários são afetados por todas essas condições que eu já disse a vocês. Salários congelados, falta de progressão, falta de incentivo à especialização, falta de colegas. Estressados pelo excesso de trabalho, com as péssimas condições de trabalho que estão se apresentando em várias dimensões. Isso num cenário que, como a Comissão Econômica apresentou o ano passado, em que havia dinheiro e havia condições fiscais de convocar servidores estatutários. Campinas não o fez por uma questão de opção, de escolha. Também é gritante perceber que o gasto desta prefeitura com servidores terceirizados é maior do que com servidores estatutários, que prestam concurso, que passam por estágio probatório, que mostram na prática que estão capazes, sim, de garantir os direitos fundamentais da nossa população campineira. Infelizmente, no meu caso, foi visível essa precarização. A prefeitura tratava os professores adjuntos e trata como se fossem tapa-buracos, apagadores de incêndio, do incêndio causado justamente pela falta de professores. Cobrir aposentadorias, licenças médicas, ausência de professores, exonerações de um grupo que está diminuindo. Isso são dados claros, dados públicos. O número de professores no município diminui, faltam professores no município para o número de alunos e, no entanto, a prefeitura continua tratando os seus professores como sendo funcionários de segunda categoria ou funcionários dispensáveis, descartáveis. Infelizmente, no meu caso, se cumpriu a profecia de uma amiga ex-servidora pública que disse que em Campinas havia 2 alegrias, uma quando você tomava posse e outra quando você exonerava.
Eu busquei, ao longo do ano em que estive a serviço desta prefeitura, lutar. Busquei por várias vias. Era sindicalizado, era membro da Associação dos Professores Adjuntos, lutava no cotidiano da escola por uma educação eficaz e de qualidade, como merecem os nossos alunos. Mas, infelizmente, a prefeitura dificultava o meu trabalho. Mandava-me para onde fosse conveniente para a rede. Errava os meus salários. Por vários meses eu tive atritos com a minha gestão em função dos olerites que vinham não equivalentes àquilo que me era devido, não é? Judicialização, essa prefeitura carrega uma série de processos na vara da Fazenda Pública por não cumprir os deveres que ela tem com seus servidores. E, infelizmente, depois de um longo ano de muitas batalhas, em vista da aprovação num concurso na Praia Grande, eu deixei a cidade em qual vivia 11 anos da minha vida. Deixei os meus amigos, deixei até familiares que aí estão, porque o serviço público estava me custando, em Campinas, caro. Me custava a minha saúde, me custava a minha convivência com os meus colegas, me custava a harmonia e me impedia de ter o vínculo necessário para toda e qualquer relação de ensino-aprendizagem. Me impedia de ter o afeto permanente a longo prazo necessário para que essa relação fosse estabelecida com sucesso. Qual não foi a minha surpresa em chegar na Praia Grande, um município que tem cerca de 300 mil habitantes, e descobrir que aqui, apesar de uma gestão de direita e de um partido neoliberal, dentro das escolas o cenário é bem distinto. Todos e todas os funcionários que trabalham na escola municipal na Praia Grande são concursados estatutários. Do porteiro, a secretária, passando pelo pessoal da limpeza, o inspetor, ao segurança, todos são concursados. Todos contribuem para a Previdência Municipal, todos são servidores estatutários. Movimentam a economia da cidade. Todos. Também foi a minha surpresa descobrir que os números de servidores na ativa aqui na Praia Grande, município que tem 1/3 da população campineira, quase 1/4 da população campineira, são muito parecidos com os que estão na ativa em Campinas. Campinas tinha 16 mil servidores na ativa, a Praia Grande tem 14 mil. Campinas tem 4 mil aposentados, esse é o mesmo número de servidores e servidoras aposentados na Praia Grande. Como é possível, meus queridos e minhas queridas, que um município que tem o tamanho de Campinas seja tão mal servido de serviços públicos? Como é possível que a prefeitura gaste mais dinheiro com empresas terceirizadas prestando um serviço precarizado, tirando direito, explorando os trabalhadores que lá estão, com a vergonha de começarmos o ano com as funcionárias da limpeza sem receber salário, enquanto não contrata servidores, enquanto há uma fila de concursados esperando, enquanto necessita-se da abertura de novos concursos e a prefeitura decide, por escolha e gestão, congelar esses concursos? Como é possível que nós, diante do cenário fiscal, como o relatório financeiro desta mesma casa da Câmara Municipal apontou no ano passado, com uma folga orçamentária para novos concursados, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, com um orçamento disponível para convocar novos servidores, no momento que a população mais precisou dos serviços públicos, como é possível que nada disso tenha acontecido? É hora de nós mudarmos esse cenário. E eu faço votos de que esta comissão faça parte da mudança. Eu convoco a todas e todos para lutarem, para cobrarem os seus direitos. Nós somos cidadãos de direito. E nessa condição de cidadãos de direito, temos de exigir do Estado aquilo que foi conquistado a duras penas. É dever desta casa, da Câmara Municipal e do Executivo, garantir à nossa população os direitos que lhes são devidos. Os números estão aí, são visíveis, transparentes. É possível fazer uma escolha diferente.
há exemplos que dão a certeza dessa possibilidade. Faço votos de que juntas e juntos consigamos organizar a luta para modificar esse cenário nefasto que se coloca no município de Campinas. Agradeço a disposição em ouvir o meu relatório e digo desde já que eu espero que os novos colegas que ingressem no setor público enfrentem um cenário distinto daquele que eu enfrentei. Terei sido muito feliz e muito realizado se a postura que tive como servidor e se essa mensagem que deixo agora façam um efeito positivo e proativo na nossa população. Um forte abraço a todas e todos e seguimos na luta, companheiras e companheiros. Seu microfone, Duda. Eu estava falando aqui sem áudio. Isso acontece em tempos de reuniões virtuais, né? Bom, pessoal, a gente acabou de passar aqui agora, né, de transmitir aqui um vídeo do professor César, que está na Praia Grande, foi professor da nossa rede aqui, e que fez um longo depoimento da sua experiência aqui em Campinas e também do que ele está encontrando lá na cidade que ele se encontra agora, que é na Praia Grande. E que ele relata que lá a terceirização, a administração pública de lá não optou pela terceirização, como ao contrário do que acontece aqui em Campinas, de acordo, inclusive, com todo esse estudo apresentado aqui pelo Carlos Maldonado. Gostaria de fazer algumas questões aqui, depois aí a gente pode, se o Carlão, se o Paulo Búfalo tiver aqui e quiser fazer também, porque só comentar, eu acho que a explanação do Carlos Maldonado foi muito pertinente, muito esclarecedora, apresenta pontos para a gente ali muito, muito importante, e no final da nossa reunião aqui, gostaria de, depois, quando o Carlos Maldonado for falar, e tanto o Carlão, o Paulo Búfalo, acho que seria importante a gente apontar quais são os encaminhamentos que a gente poderia fazer enquanto comissão, né, caso a gente entenda que tenha que fazer algum encaminhamento. Mas o Maldonado falou, em um determinado momento, quando ele fala sobre essa opção efetiva da administração municipal em terceirizar, né, e de acordo com a primeira reunião da comissão, quando a Fernanda veio aqui, Fernanda e o Pio falaram, e o Carlos também demonstrou isso aqui nos números e na sua apresentação, que fala o gasto com a folha de pagamento, nesse momento, aqui em Campinas, está em torno de 31%, né? A gente sabe que isso é reflexo dessa política, desse período aí da pandemia também. Muitos falam que é em virtude do congelamento, né, fruto da implementação da Lei Federal 173, que congelou salário, congelou carreira, enfim, mas a gente sabe que não é só isso, né, porque a redução foi muito grave, assim, foi quase em torno de 20%, né, então a gente sabe que é uma política que já vem de tempo, porque a nossa categoria não tem mais discussão de carreira há muito tempo. Eu tenho um processo meu que eu ganhei recentemente, que eu entrei na justiça para ter o reconhecimento na evolução da carreira. Servidor público municipal em Campinas, quando entende que tem o direito, ele é obrigado a entrar com uma ação judicial, mesmo nós tendo uma legislação vigente, né, que discute a evolução da carreira, nós não temos essa discussão de carreira na nossa categoria, pelo contrário, já há muito tempo não se faz enquadramento, não se faz a evolução, nada, né? Um outro ponto também, a questão dos concursos públicos, que a gente tem sido cada vez mais escasso e o número de servidores reduzidos, tanto dos dados que o Carlos Maldonado apresentou, mas também em comparação ao próprio depoimento
do professor César, isso fica evidente cada vez mais aqui em Campinas, né? Ou seja, que existe essa opção. Agora, há pouco tempo, a gente acabou de presenciar aí a situação da UPA do Campo Grande, que ela foi terceirizada, ela foi entregue para uma OS, né, uma organização social, uma empresa chamada Cisne. Essa empresa, ela fornece os profissionais da área da enfermagem e da área de assistência social. Para ela também fornecer os profissionais da área médica, mas eu tive uma reunião essa semana com a gestão, né, dessa organização social, que ela não gosta de ser chamada de empresa, tem que chamar de organização social, mas eles disseram que o serviço de médico é uma contratação de uma outra empresa que essa organização social faz para poder prestar esse serviço de atendimento de médicos também. E aí, quando se deu essa implementação aqui da terceirização, né, dessa OS, todo aquele processo ali licitatório, do chamamento público, né, que essa empresa iria prestar serviço aqui no município, que essa OS ia apresentar serviço, a gente teve ali uma atenção com relação aos salários. Salários de um auxiliar de enfermagem em torno de R$ 1.400. Salário de enfermeiro, acho que é um pouco mais que R$ 2.000, de um enfermeiro, né? Antigamente, o povo chamava enfermeiro padrão, né? Enfermeiro padrão é o enfermeiro que fez faculdade, que teve os 4 anos ali de graduação. O salário de um técnico estava em torno ali de R$ 1.800, R$ 1.900, de um técnico de enfermagem. Enfim, e isso nos preocupa muito, né? Porque eles usam esse critério da economicidade, da economia, para prestar serviço numa UPA de um território distante, de um território com muita vulnerabilidade, de um território que também no centro de saúde não tem médico, falta médico, e muitas vezes o centro de saúde, pela ausência de médico, acaba encaminhando para a UPA, né? Enfim, nessas condições que estão trabalhando, atuando, inclusive, as organizações sociais. Um outro ponto que eu gostaria de relatar também foi quando o Carlos Maldonato falou que se a prefeitura atrasar pagamento de salário, pagamento do contrato para as empresas terceirizadas que prestam serviço aqui, né, que são terceirizadas aqui, a empresa, ela nem cumpre aquele requisito dos 90 dias, ela já encerra automaticamente. A situação está tão mais agravada, Maldonado, que o que a gente está presenciando aqui na educação no nosso município, uma empresa que ganhou a licitação, que é a empresa Speciale, que presta serviço de limpeza nas escolas, nas creches, ela ganhou a licitação, ela começou a prestar serviço aqui em outubro, já em novembro, ela começa a atrasar o pagamento dos benefícios das funcionárias serventes, das funcionárias da limpeza, né? Lembrando que essas trabalhadoras são aquelas que são responsáveis por cumprir todo o processo de higienização, de protocolo sanitário nesse período da pandemia, né? Ela já traz ali o pagamento em novembro dos benefícios, segue atrasando o pagamento também em dezembro, né? E agora, fevereiro e março, atrasou o pagamento de salário. Para essas profissionais receberem os seus salários, elas tiveram que fazer uma greve. Então, logo no início das aulas, não pôde, acho que só teve o primeiro dia, enfim, não teve início das aulas, porque as serventes estavam de greve, paralisada porque elas não teve o pagamento do seu salário. Aqui a bancada de esquerda teve toda uma mobilização, nós fomos até a prefeitura, cobrar o executivo, cobrar o vice-prefeito, enfim, e lá a gente teve a informação, antes de ter essa paralisação, o nosso mandato foi, inclusive, junto com o sindicato dessa empresa terceirizada, né, sindicato dos trabalhadores ali, nós fomos lá fazer uma reunião com o vice-prefeito, a gente relatou que estava acontecendo isso e que poderia ter uma paralisação total desses serviços,
e foi dito e feito uma semana depois, 2 semanas, enfim, aconteceu de fato essa paralisação, porque a empresa não estava pagando o salário desses profissionais. Quando nós aqui, da bancada de esquerda, e principalmente os vereadores dessa comissão, eu, o vereador Paulo Búfalo, o vereador Gustavo Peta, procuramos o executivo, nós ficamos sabendo que não havia atraso no pagamento desses contratos. Ou seja, a prefeitura estava pagando em dia esses contratos, mas a empresa, que tem 700 profissionais prestando serviço de limpeza nas nossas escolas, não estava pagando salário, né? E uma empresa que acabou de assumir, que assumiu agora em outubro, eles não estão conseguindo pagar aí esses salários dessas profissionais, que na sua ampla maioria são mulheres, né, que atuam ali na limpeza das escolas, são mulheres negras, mães solos, e que têm um contrato muito precarizado, né, gente? A gente não está falando de altos salários aqui, né? A base disso é um salário mínimo, e com descontos, muitas vezes fica menor que isso. Enfim, é uma situação muito grave e a situação continua. A situação de atraso continua. Me parece que já abriu um processo aí junto à prefeitura para estar em fase dessa empresa, né, de se manifestar. Então, segundo informação, a prefeitura está indo para cima, a Secretaria Municipal de Educação, o gestor do contrato está indo para cima para poder rever a condição desse contrato. E uma outra coisa mais agravante do ponto de vista mais geral, da discussão mais geral, o Maldonado e os demais que estão aqui nessa sala, é dizer que a terceirização, ela vai esvaziar, né, os nossos recursos de previdência, né? Cada vez que você tem essa política, né, aprofundada, porque quem garante o pagamento dos recursos da nossa aposentadoria, pelo sistema de solidariedade, enfim, somos os trabalhadores da ativa, né, que contribuem com o nosso fundo de previdência para garantir o pagamento dos aposentados. Os terceirizados não passam por esse processo, né? Os terceirizados, eles têm outro sistema de contratação, outro vínculo, não é diretamente com a administração pública. E isso também nos preocupa muito, né? Em tempos aqui de retirada de direitos, de desmonte, de retirada dos nossos direitos sociais, isso também fica muito evidente que tem uma política clara, assim, de precarizar mais os serviços públicos. Para terminar, só fazer uma lembrança, na semana passada nós recebemos aqui a Jandira Uehara, que é da Direção Nacional da CUT, e o Roberto Marden, que é um médico, né, que discute muito o SUS, e naquele momento, na última reunião, o Roberto falou isso, né, eles não têm interesse em acabar de vez com o SUS, não é esse, isso não é interessante, né, o interesse que eles têm, até porque o SUS, ele serve de uma moeda de troca, assim. Quando eu falo eles, eu estou falando quem aplica essa política, né, de desmonte do serviço público, essa política neoliberal. Eles têm no SUS uma possibilidade de ser uma moeda de troca. Eles querem ter um serviço precário, né, um serviço público precário, que seja fornecido para uma população mais precarizada ainda, precarizada nos direitos, no acesso, economicamente. Então, até porque essa moeda de troca é interessante para muitos governos, que aí tem os seus aliados, que fizeram parte de investimentos nas suas campanhas, enfim. Então, encerro aqui minha fala, tá? E aí eu gostaria de ver se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o Maldonado, e aí eu já passo para ele, e peço também para ele, nas suas considerações, que passa depois das suas considerações finais em seguida, e peço para ele também, se tiver algum encaminhamento, para a gente fazer enquanto comissão. Eu vou falar com a câmera fechada, porque mesmo com tudo fechado aqui, eu não estava conseguindo te ouvir. A internet está muito ruim. Eu estou aqui na casa, aliás, quero registrar já. Mas já aproveitar, fazer um questionamento do Maldonado.
tendo em vista que ele é um estudioso dessas relações de trabalho no setor público. O governador nosso, sobretudo essa questão da greve das trabalhadoras da limpeza na educação, nós discutimos assim algumas iniciativas no sentido de poder tanto dar visibilidade a essa situação que ocorre com vários postos de trabalho terceirizados, como também pensar como o poder público pode ir além de dizer eu não tenho o que fazer, né? Porque geralmente o gestor acaba dizendo nós repassamos a empresa e tal. Então, eu não vou nem me alongar muito, né, sobre a discussão da privacidade dessa questão dos contratos terceirizados, mas teve em particular duas questões aqui que nós trouxemos. Uma delas foi a necessidade de haver um mecanismo em que o poder público, frente a uma situação desse tipo, pudesse fazer uma transferência direta de recursos para poder garantir os direitos dos trabalhadores, trabalhadoras, quando nós estivéssemos diante de uma situação de violação de direitos. Certo? A empresa recebeu, não pagou, não dá para o poder público só dizer não tem o que fazer. Então, como ele poderia garantir isso? Nós andamos vendo, me parece que o tribunal, não sei exatamente qual, do trabalho no país aí, ele obteve uma liminar que permitiu ele fazer esse processo, mas nós não temos, eu não localizei, embora pesquisando, não localizei uma alternativa de um amparo legal para isso. Eu queria saber se você conhece alguma experiência dessa, ou nacional ou internacional. E a segunda questão diz respeito a estabelecermos uma lista pública de empresas empresas que atuam no campo da terceirização, mas já tiveram problemas semelhantes, né, problemas desse tipo. Né? E essa lista seria uma lista, a presença nela impeditiva de participação nos processos aqui de terceirização. Porque nós não temos os outros instrumentos que poderiam proteger. Ou, se você tiver algum exemplo, quiser falar um pouco, poderia ser interessante. Paulo, a gente te ouviu com muita dificuldade, mas a questão... narração, imagens, mas a gente deixaria... Não, espero que vocês tenham conseguido. Acho que eu consegui. Tá, então eu vou passar. Terminou, Paulo? Sim. Terminei sim, terminei sim. Então, Carlão, você quer falar? Posso dar uma sugestão, Guida, em torno do que você tinha dito? Eu acho que talvez com uma fala do Maldonado aqui, nós podíamos, nas próximas reuniões, talvez chamar a Secretaria de Pessoas, né,
aqui, eu acho que é isso que é o nome da secretaria, né? Gestão de pessoas, e, de repente, elencar alguns setores que são mais importantes, como educação, saúde, talvez infraestrutura, obras, para ouvir alguns servidores dessas áreas sobre os pontos que ele levanta em relação à saúde dos servidores, os afastamentos, né, porque, de fato, aí sendo terceirizados alguns setores, é importante talvez trazê-los aqui para ouvir quais são as ações que estão sendo realizadas nesse sentido, né, na melhoria da qualidade da saúde, na qualidade dos postos, na qualidade das políticas sendo implementadas na atualização, por exemplo, dos equipamentos. Então, quais são as ações que a prefeitura tem feito nesse sentido para adequar e melhorar o ambiente de trabalho, também cuidando não só do mobiliário, dos adequamentos de sala, de predial, mas também na área do atendimento à saúde, né? Tanto a saúde psicológica dos profissionais, mas também de outros temas que ele falou aqui, né? Que eu achei importante, porque, de fato, isso não aparece, né, Carlos? Não é um negócio visível, né? E talvez esse seja um problema que vá consumindo um número grande de servidores e vá prejudicando não só a população, mas diretamente a vida do servidor nesses locais de trabalho. Então, achei bem interessante, talvez possa ser algo da gente debater aqui na comissão. Obrigada, Carlão. Bom, então, Maldonado, é contigo. Passar rapidamente. Bom, vamos lá. Não sei, presidenta, se eu tenho exatamente uma proposta de encaminhamento. Eu acho até que eu hoje agreguei mais assuntos do que se imaginava aqui na conversa. Maldonado, se você puder aumentar um pouquinho o som, porque está baixo. Não, eu falo mais alto, é que como eu estou numa sala fechada, eu achei que falando baixo, mas eu posso quase começar o tom de dar aula e fica melhor, eu acho. Bom, a questão tem uma questão técnica que eu acho que é importante as pessoas saberem, antes de eu entrar nas outras questões da terceirização. Quando a gente olha o indicador de percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente não está olhando para aquele mês. A gente está olhando para 12 meses. Então, a metodologia de cálculo dos indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, em abril agora vai fechar o primeiro quadrimestre de 2022. Aquele dado que sair publicado até o dia 30 de maio, ele se refere ao período de 1º de maio de 21 a 30 de abril de 22. Então, a carga de uma queda percentual, ela significa que, ao longo do último ano, a despesa foi diminuindo em relação ao seguinte. Então, cada novo quadrimestre carrega sempre um ano em si. É que, às vezes, as pessoas acham que estão olhando a fotografia do mês. Não. Quando você tem uma tendência de queda, uma tendência de crescimento, até de estabilidade no indicador da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso indica um processo de como a despesa de pessoal ou outras despesas que esteja sendo analisada está sendo observada. E como a gente viu na curva de quadro de pessoal, como houve uma queda do pessoal efetivo ao longo desse período, isso se refletiu também no indicador da Lei de Responsabilidade Fiscal. Óbvio que se sobe a arrecadação e cai a despesa com o pessoal, o indicador fica menor, né? O problema é que a este indicador também deve ser olhado quanto custam os contratos de terceirização, né? Pegando todos os contratos, somar, para ver até do ponto de vista político se vale a pena, porque
Um contrato de terceirização significa a transferência de poupança pública para a iniciativa privada, né? Seja ela uma entidade do terceiro setor ou uma entidade do segundo setor, né? A gente está o serviço público paga por esse serviço que foi prestado pela gestão que foi terceirizada. Essa transferência, ela faz sentido? Esse debate ele houve há alguns anos no setor privado. Houve um tempo que era moda no setor privado terceirizar tudo. Então, quase todas as cadeias produtivas estavam terceirizadas, até que os grandes conglomerados empresariais disseram: não, a minha fatia é importante, onde eu tenho que ter controle da produção, eu não vou terceirizar. E se criou uma tendência no setor privado de que o que é núcleo essencial da sua política ele não terceiriza. A minha sensação é que o serviço público ainda não está vivendo esse momento crítico dessa análise, né? E aí ele corre risco na prestação de serviço, né? Então esse é um cuidado importante que precisa ser visto. Isso me parece um bom debate a produzir, presidente. Então, acho que talvez valha a pena construir isso. O impacto na Previdência, que eu acho que é assunto para daqui, eu acho que mais 2 sessões, né, para a gente tratar, ele é óbvio, né, porque se você diminui o número de pessoas que ingressam na massa de acumulação de recursos para o longo prazo previdenciário, e você tem um aumento de pessoas que saem por aposentadoria, você tem um aumento de despesa com uma diminuição de capacidade de poupança. Isso pode tornar o sistema com baixa capacidade de resolutividade no médio espaço de tempo, né? Então, esse é um cuidado que também tem que se olhar para o processo, porque tem impacto numa despesa que é uma despesa pesada, uma despesa grande também do poder público municipal, né? Não é uma despesa que possa dizer que é desprezível, muito pelo contrário, né? Dito isso, se é que eu entendi, vereador Paulo Búfalo, as suas 2 questões, vou tentar responder. Uma primeira que você levantou diz respeito a, num momento de que uma empresa terceirizada descumpre a sua responsabilidade com os seus empregados. Aqui a gente está tratando de relação privada, né? Ele descumpre a sua responsabilidade com os seus empregados, que são trabalhadores que estão lá produzindo a sua capacidade. Se ele não paga, né? Meu pai dizia que desde a década de 60 do século passado que nem relógio trabalha mais de graça, né? Tem que pôr bateria nele, tem que balançar ele para funcionar. Então, nesse momento, pode a prefeitura assumir o pagamento dessas pessoas? Na minha opinião, não. E mesmo que alguém autoriza, não deve fazê-lo, né? O que significa assumir uma responsabilidade, não só por aquele pagamento, mas por todas as dívidas acessórias que possam vir a ter nessas relações de trabalho, né? O que eu já vi acontecer e acho que é o adequado foi, em vez de pagar a empresa, recolher o pagamento da empresa em juízo, para que o juízo do trabalho possa mediar a obrigação de pagamento daquela empresa terceira, e não fazer uma transferência de recurso direto para a conta daquele trabalhador da empresa terceirizada, né? Me parece, mesmo que alguém autorize, me parece inadequado, o que significa assumir o papel da empresa terceirizada sem poder fazê-lo, né? E o que se associa a isso, eu acho que se relaciona com a segunda questão levantada, é
por que que essa empresa depois vai participar de novo de uma licitação. Bom, aí o gestor de contrato pode e deve agir, né? Numa situação como essa, ele pode punir a empresa, né? E puni-la com a suspensão do processo de licitação, não o gestor, né? Mas aí é o gestor geral do processo licitatório. O município pode e deve fazer isso, né? Porque aí isso é descumprimento do processo e que justifica, inclusive, às vezes, dependendo da gravidade, né, a punição de suspensão do contrato ou de rescisão do contrato e chamar o próximo empresa que possa estar na lista do processo de pregão, da concorrência, ou seja, do processo licitatório que houve, né. Você tem um segundo colocado, se ele tiver capacidade de habilitar, ele pode fazer isso e pode punir o primeiro, né, inclusive com a suspensão de capacidade de licitar, e agora com a nova lei de licitação, inclusive com o cadastro de inadimplente no Portal Nacional, ele não licita nem aqui nem em lugar nenhum. Então, essa me parece uma ação necessária, né, porque essa empresa não só desrespeita as pessoas que estão trabalhando para ele, como desrespeita a população para aquele que o contratou para prestar serviço, né. O relato da presidente Guida é de que as aulas tiveram que ser suspensas porque não havia condições de sanidade nas escolas, que era a responsabilidade dessa empresa que foi contratada, né. Então, para a sua primeira questão, se é que eu entendi direito, transferência direta para a conta dos trabalhadores não me parece adequado. Agora, é possível sim, no segundo caso, punir a empresa e ser duro o processo. Não, pelo que eu entendi do relato, Guida, parece que a Secretaria de Educação já notificou a empresa para ela se defender. Isso é o início do caminho de uma punição, né, pela legislação. Então, pode ser que isso já esteja sendo encaminhado. E, professor Carlão, sobre a sua questão, acho que esse é um dos grandes desafios da gestão de pessoal, né, que é identificar os conflitos e as doenças silenciosas, vamos dizer assim, que não são necessariamente patologias, né. Uma delas é o racismo institucional, outras delas é o capacitismo, a relação com as pessoas com deficiência, em que você estabelece uma relação capacitista com aquela pessoa que a impede, a desrespeita no trabalho, né? O processo de opressão de gênero, ou seja, o processo do preconceito, né? Da orientação, da condição sexual. Essas coisas, se não geridas, né? Adoecem a pessoa e o ambiente, né? E podem evoluir e se estabelecem, né, muitas formas, dessa forma ou de assédio moral ou de assédio sexual. Mas isso é uma evolução de um processo que é uma doença que dormita sobre os locais de trabalho, né? E que aí, por isso, trouxe à tona de novo aquela ideia do sistema democrático das relações de trabalho, porque se a gente não administra os conflitos individuais e microcoletivos de cada local de trabalho, eles viram um monstro depois, né, mais adiante, que quem paga o pato é a população. Bom, presidente, eu espero ter contribuído de alguma forma para pautar os debates e tentar responder, né, e agradeço o convite para essa conversa, esse papo, que é sempre um papo que para mim me apaixona, né, sou do ramo, mas que eu acho que é muito importante de ser feito. Obrigada, Maldonado.
Eu queria aproveitar ainda a pergunta do vereador Paulo, que ele perguntou sobre, enfim, se poderia fazer esse depósito direto. Então, você respondeu que não, e que não deve também, enfim, e explicou muito bem, Maldonado, sobre os riscos disso. Mas aí você fala da punição da empresa, que ela enfim, eu não sei se você falou sobre isso, porque estava um pouquinho baixo, inclusive, o seu áudio, mas eu acho que não. Mas aí eu vou tentar refazer a questão, não sei se o Paulo falou, mas eu vou aprofundar um pouquinho. Existe algum mecanismo, aproveitando, né, o seu acúmulo aí nessa área, nessa pauta, existe algum mecanismo, porque, veja, o que a gente percebe é que são várias empresas que elas acabam, muda o CNPJ, ela encerra a sua atividade e elas alteram, cria um outro CNPJ. E aí a gente vai ver, eram os mesmos donos da empresa anterior. Existe algum mecanismo para a gente alcançar os sócios? Porque a empresa mudou de CNPJ, é uma nova empresa, concorda? Mas e os sócios? Aí, eu vou aproveitar um pouco do seu conhecimento aí. Esse é um grande problema, né, da contratação do setor público, porque a nova empresa é uma nova empresa, né? A menos que haja algum... Aí, coisa de direito comercial, você entende melhor comigo do que eu. Que tem a ver com a forma de como se encerrou a empresa anterior, né? Se tiver alguma punição típica da falência ou concordata no direito comercial, você consegue transferir responsabilidade. Caso contrário, não, porque, né, você não tem como individualizar. Não estamos falando de direito penal, né? Você não tem como individualizar a conduta na pessoa do sócio. Então, ele pode ser sócio de outra empresa sem problema algum, né? E isso acaba virando um enorme problema. A melhor forma que eu encontrei quando eu atuei como secretário de gestão é de ter termos de referência que caprichem no processo das obrigações de relação e de cumprimento das coisas com o pessoal terceiro, né? Porque aí, quanto mais denso for o nível de detalhamento e a consequência, mais você afasta o aventureiro, né? Porque a possibilidade da punição perde subjetividade e ganha objetividade. Então, do ponto de vista da gestão pública, você tem que navegar pelo difícil terreno do direito comercial, na gestão pública, trabalhar com processo de mais denso dos termos de referência e com mais consequência prevista contratualmente, né? No processo, esse tipo de coisa tende a afastar o aventureiro do processo. E o aventureiro costuma ganhar a licitação, porque o aventureiro cobra menos, né? Como ele não vai respeitar os profissionais com quem ele trabalha, ele acaba apresentando um preço menor para ganhar a licitação. Então, é melhor cercá-lo no processo licitatório do que depois. E aí, depois, se ele fizer o que ele fez, aí você pune direto. Bom, é isso. Então, obrigada, Maldonado. A gente acabou tendo um pouquinho de aula de contrato aqui, porque essa situação, né, da empresa terceirizada com relação, principalmente essas trabalhadoras, tem incomodado muita gente aqui, né? Aqui a bancada de esquerda tem feito várias intervenções aqui no parlamento, denunciando a situação, a condição que essas empresas têm colocado essas servidoras, né? Apesar de não ser servidoras públicas, mas são trabalhadoras ali, e que por uma opção que a gente acha equivocada do poder público, que poderiam ser trabalhadoras contratadas diretamente por concurso público, mas por uma opção que a gente entende ser equivocada, também atinge essas famílias, né? Enfim,
Quero agradecer mais uma vez, agradecer aqui ao Carlos Maldonado, que trouxe um debate para a gente muito rico, muito bem detalhado, com muito conteúdo, dizer que a gente vai incorporar parte dessa sua apresentação no nosso relatório, né? Agradecer aqui o Carlão, chefe de gabinete do mandato do vereador Gustavo Peta, pela participação, agradecer também o vereador Paulo Búfalo, que apesar de ter tido um pouco de dificuldade aqui, participou, né, fez aqui questões aqui, dizer que nós vamos continuar, né, a gente vai tentar encaminhar aqui as propostas sugeridas aqui, o Carlão fez propostas aqui, então a gente vai tentar ver como a gente incorpora elas aqui na nossa comissão de estudos, dizer que na semana que vem a gente vai ter 2 reuniões numa única semana, que a gente está com uma agenda muito apertada aqui. A ideia dessa comissão de estudos, inicialmente nós pensamos ela num prazo de 90 dias, e a gente pensa em terminar nesse prazo de 90 dias, porque coincide com as discussões sobre a campanha salarial dos servidores públicos, enfim, que essa comissão foi pensada nesse sentido também, de levantar dados, debates, discussões, para poder subsidiar essa categoria que vem sofrendo muito, né, com o desmonte do serviço público aqui no nosso município. Então, a gente pensou nela em 90 dias. A gente não sabe se vai dar tempo, porque a gente está tentando, Carlão, ajustar muito, né, as questões, porque são muitas, né, são muitos temas, saúde, educação, uma categoria que é muito ampla, né, que tem vários segmentos na área da assistência, administração, enfim, segurança, e aí a gente está tentando ajustar aí no prazo de 90 dias. A gente não sabe se vai conseguir, mas a gente pretende fazer isso, tá? Então, agradecer também esses encaminhamentos, essa participação. Como eu disse, na semana que vem nós vamos ter 2 reuniões, na segunda e na sexta, se eu não me engano, e também vão debater temas, né, que é muito importante para nós. E aí, então, eu vou encerrar essa reunião, né, vou declarar encerrada aqui, antes de encerrar definitivamente. Mais uma vez, agradecer os servidores dessa casa, servidores públicos, e também quem não é servidor público, né, no regime estatutário, mas prestando uma função pública aqui, e garante a transmissão de mais uma reunião de estudos, que a gente entende que é um debate muito importante, principalmente nessa conjuntura histórica que a gente vive, de desmonte do Estado brasileiro, de um avanço aí de uma política econômica que vem, né, atingindo, afetando muitas condições econômicas e de direitos sociais dos trabalhadores, para tentar, né, tirar o mito de que serviço público não presta, tirar o mito de que servidor público não é trabalhador, que muitos falam que nós somos privilegiados, né, eu sou servidora pública, mais uma vez lembrando, da área da educação, sou monitora de educação infantil. Então, o debate é para a gente poder também dialogar com toda a população, para que ela possa, inclusive, entender os seus direitos, né, que a luta é para fortalecer o serviço público, principalmente no seu acesso a essa população que tanto tem sofrido diante de todos esses desmontes. Então, eu vou encerrar aqui, agradecer a participação de todo mundo que ficou aqui até esse exato momento, agradecer os nossos debatedores, os nossos vereadores que participam e suas representações. Então, declaro encerrada essa reunião da Comissão de Estudos que debate o funcionalismo público no município de Campinas. Obrigada. Encerrada aqui a reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a importância do funcionalismo público de Campinas. Logo mais, 16h, nós teremos a reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos. Então fique com a gente, acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas. Não, mas aí ele avisa. Então, a hora que você passou, eu vi que você veio andando mó de boa, assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu vi aqui, eu falei, nossa, eu tava esperando passar você acha? Não. Esperando